Oi, gente, só um pouquinho. Estou aqui esperando a Estela entrar. Estou curiosa para saber quem que está lavando louça, quem que tá, quem que tá com a mão seca. Eita, quanta gente legal aqui! Uou, muito tempo que eu não vejo você, Vitor. É, então, oi, Marina. Estou aqui. Bom, a Estela deve estar tentando entrar. Vou começar a falar dela, mas eu vou falar bem dela. Ah, então, não sei quantos aqui de vocês já me conhecem pessoalmente. Vou contar um pouquinho para vocês quem eu sou. Ah, sou psicóloga de formação, terapeuta familiar, e eu trabalho com famílias e casais, e sou mãe de 3 garotas, então hoje já jovens mulheres, mas elas em algum momento tiveram 3, 5 e 7, como talvez alguns de vocês estejam lidando, né? Hoje elas já são grandinhas, têm 18, 20 e 22, são garotas incríveis. E uma delas está aqui por perto, rodeando, feito abelha, para ver se dá tudo certo na primeira live que a mãe dela vai estar recebendo. Eba, Estela chegando. E eu ia, oi Dani, é, e eu ia, oi Estela, ê, chegou, que Olá, bom, que olá! bom. Deu Pois é, certo. só assim para eu encontrar, só assim para eu encontrar, chegar em Olambra, né? Não é? Não é? Então, para quem não conhece a Estela, deixa eu apresentá-la. A Estela é terapeuta ocupacional de formação, trabalhou com gestão pública de saúde também. E ela e o incrível Isaías, que é o companheiro dela, eles têm uma fábrica de brinquedos. Eu pensei em apresentá-la como terapeuta ocupacional e assistente e ajudante de Papai Noel. Achei É, ótimo. e aí é o que eles fazem. Eu sempre. E quando eu visito, em geral, anualmente, eu tenho ido aí, né, Estela? Acho que já foram uns 3 anos. E eu sempre olho para os filhos da Estela pensando, gente, que crianças mais sortudas. Imagina você ter pais que têm fábrica de brinquedos. Eu acho que para competir, só tendo fábrica de chocolate, né? É, de fato, quando Mas, criança é pequena, né? Os nossos filhos são pequenos de 4 meses e 5 anos. Foi meu pai que fez. Foi meu pai que fez. Ainda tem aquele, né? Aquele super claro, orgulho. que delícia. A Legal, gente um tem que prazer muito aproveitar. grande estar aqui. Então, que bom estar com você, Estela. Saudades aí. Saudades. E aí, boas-vindas aí a quem for de Olambra, quem é de Santa Catarina, que é a minha terra, eu sou brusquense. Os claros brasilienses, que eu já vi que tem vários aí, que é a cidade que eu escolhi nos últimos 20 e tantos anos. E que foi É, nossa também e por foi sua 4 anos da também, vida. pois é. É, A gente se conheceu aqui, né? Pois é. exatamente. É, Então, a ideia dessa live surgiu como? Porque semana passada, não sei se vocês sabem, foi a Semana Mundial do Brincar, e aí Estela também me cutucou. Ela me deu um presente enorme que eu só vou contar para vocês no final, e que a gente vai estar compartilhando com vocês. E daí surgiram também conversas sobre os grandes desafios que pais e mães que estão fazendo, como diz uma amiga minha, estão em hell office, né? Não em home office, porque realmente os desafios são imensos para quem tem crianças pequenas, sem dúvida. E eu acho que para quem é o que a gente chamaria num país diverso como o nosso, desigual como o nosso, classe média, provavelmente pouquíssimas vezes teve que lidar com toda essa multiplicidade de desafios que tem a ver só com manter a casa funcionando, né? A maioria das pessoas no nosso país ainda contam com uma ajuda externa e que agora a gente,
pelo que eu saiba, as famílias, principalmente quem está com filho pequeno, está dizendo não, fica em casa, né? Pago você, mas fique em casa porque é melhor para a saúde de cada um. Então isso criou, acho que uma situação muito nova, né? Muitos dos meus clientes têm me relatado, gente aprendendo a cozinhar, gente que descobriu quanta sujeira junta numa casa que você só descobre quando vai, e todas essas coisas. E é claro, estamos falando... Fala. Complementando um pouquinho, aí a gente tem percebido uma grande demanda que a gente, na verdade, não tinha previsto de brinquedos. E a gente tem entendido que, mais do que nunca, a gente está olhando para essas crianças e esse brincar, né? E o que é isso num dia inteiro? Então, a gente também está aprendendo um monte, na verdade, de entender o que tudo esse novo momento significa, né? Exatamente. Porque eu escuto de muitos pais, né? Eu acho que ninguém nunca passou tanto tempo junto com a família, né? Os filhos, a partir de uma certa idade, têm também a sua... Claro, a gente busca profissionais competentes, mas de alguma forma a gente terceiriza o cuidado com os filhos, né? Seja com a escolinha, seja babá, seja um outro espaço. Então... para a maioria das famílias é algo único ter os filhos tão presentes e com tantas horas. E eu lembro que o que me chamou... Eu moro num prédio, né, num condomínio vertical, e nas primeiras semanas eu ficava encantada com o tanto de sorriso, de risada de criança que eu ouvia. Isso não acontecia. E assim, vendo crianças, né? Brasília tem essa coisa dos prédios, em geral, tem uma área conjunta embaixo, então parece que algumas famílias vão fazendo revezamento, desce um, depois desce o outro. Então a gente ouviu muita risada e claro que a gente de vez em quando ouve voz de mãe ou pai tendo um chilique, porque tá difícil, né? Tá difícil você dar conta da demanda de trabalho, e quando você tem trabalho você ainda tem que estar feliz porque tem trabalho, porque certamente... a situação é muito, muito mais difícil, não quero aí comparar de jeito nenhum, para as pessoas que eventualmente estão tendo outras dificuldades muito mais sérias e que a gente só reconhece, mas a gente não vai cuidar delas hoje, né? Mas sim, esse estresse que chega nos pais, né? Essa coisa é uma enorme oportunidade, né, de se aproximar, de fortalecer vínculos, de desenvolver habilidades que a gente nem sabia que tinha. E, ao mesmo tempo, não está fácil, né? Então, essa coisa de até onde a gente realmente tenta ser super e até onde a gente cai na real de que somos apenas pessoas tentando sobreviver da melhor maneira possível, né? E daí, essa melhor maneira possível é o que a gente precisa fazer com todo cuidado, né? Porque a gente precisa se respeitar e precisa entender o que é possível e não se exigir demais. Eu acho que isso, nem das crianças, né? Eu acho que você pode falar muito mais de como a gente precisa cuidar da gente mesmo, mas eu acho que a gente também precisa cuidar das crianças, né? Porque a gente acaba tentando ser professor e tentando ser mãe, tentando ser pai e tudo ao mesmo tempo E fazer o almoço. E fazer almoço, e cuidar da casa, e cuidar de você mesmo, porque você precisa de um tempo para você, né? E como é que é tudo isso? Isso. É bem essa dinâmica tão complexa, mas que eu dizia que eu acho que é muito incrível. Tipo assim, tudo saiu das caixinhas que a gente tinha tão bem organizadas até alguns meses atrás, né? A gente tinha horário em que se acordava, se vestia, as crianças ficavam na escola, papai e mamãe iam trabalhar, ou o que for. E tudo saiu das caixinhas de uma vez só e ficou tudo numa caixinha só, que é a casa da gente, né? E aí... eu acho que está todo mundo lidando com esse misto, né? Com esse misto de encantamento com as coisas que surgem, né? Com a gente perceber coisas nos filhos que talvez não tivesse percebido. Alguém aqui, né, comentou a gente dando mais importância aos professores, né? Eu sempre achei incrível quando eu lidava com 3 crianças ou 5 brincando, eu ficava imaginando, gente, um professor que fica com 20, 25, 30 horas a fio na escola, eles são meus heróis, sem dúvida nenhuma. Eu acho que são os heróis que eu torço muito que sejam cada vez mais reconhecidos e talvez sejam um desses efeitos colaterais positivos dessa história toda, né? Eu acho que para os pais vai ficar mais claro do que nunca qual é a importância deles, né? Agora,
eu sinto que também tem esse desafio dessas relações familiares tão intensas, né? Teve um monte de meme pela internet brincando disso, nessa coisa, eu não aguento mais minha família. Sem dúvida, essa intensidade, eu acho que se a gente não tinha antes habilidades de negociação, de conseguir cada um, de vez em quando, reconhecer que o outro está precisando respeitar, tipo, pega a bola agora, né? No sentido, pega a criança, porque eu vou ter que me esconder no banheiro ou no quarto, porque senão dá um Eu preciso desastre de um aqui, né? time out, né? É isso mesmo. É. E isso eu acho que se os casais conseguirem desenvolver essa habilidade agora, ela vai ser mega, mega útil para o resto da vida. Porque, como terapeuta de casal, eu percebo que muitas vezes as dores dos casais são justamente isso. Parece que a parceria deixou de acontecer e está cada um tentando sobreviver sozinho. Então, se essa pandemia, o isolamento social permitir com que a parceria se reestruture, isso vai ser um ganho enorme para o resto das nossas vidas, né? E eu Aí, se acho me que sim. permite, eu acho que Sim. eu gostaria de ampliar essa parceria, porque embora as crianças possam ser muito pequenas em alguma das famílias, eu acho que essa parceria também pode se estender para as crianças. Ah, Porque aí a gente pode entender e elas são capazes de entender, por mais pequenas que sejam, que tem limite e que às vezes eu não dou conta e que depois eu vou dar de novo e que elas também são assim e a gente pode conversar sobre isso, né? Com elas também. Claro que dentro da capacidade de cada uma, né? exatamente, eu acho que era por isso que eu queria você mais do que ninguém nessa conversa hoje, Stella, porque eu já vi você fazendo isso ao vivo e a cores, né? Então, as crianças querem naturalmente interagir com os adultos e participar com os adultos. Eu acho que você, como mãe, consegue fazer isso muito bem, que é justamente convidar a criança, né? Eu lembro aí do Oli subindo na escadinha para lavar, ele queria lavar louça porque você estava lavando louça, então ele ganha os copos de plástico, os talheres, e ele lava, né? E aí depois de algum tempo, aí ele fica saciado. Isso eu tento convencer muitos pais e eu vejo que essa é uma dificuldade de muitos pais. Eles querem tanto cuidar dos filhos que eles acham que tem que fazer tudo para os filhos. Então se prepara para os filhos, se arruma para os filhos, se alimenta os filhos e os filhos ficam na passiva, o que eles odeiam, né? Porque criança esperta quer estar fazendo junto. E isso eu sempre achei que você fez super bem. Entendendo que, claro, que o menino de 4 anos lavando um copo, ele não vai lavar como um adulto, mas só acolher o desejo de estar junto, isso já acalma, ao invés de uma cena que é frequente, que às vezes a gente tem que dizer que é sai daí, menino, né? Aqui não dá. Mas se Claro que eles puderem ser acolhidos, a maior parte das vezes, né? Isso fica mais fácil, não? e é uma rotina que fica muito mais simplificada, né? Porque daí você não tem que ficar inventando, né? Não é só para os filhos, mas inventar o que os filhos vão fazer. Eles não precisam disso. Na verdade, o que você tem que é criar uma parceria, né, com eles também para falar, para usar esse mesmo termo. Se você está lavando louça e a criança é pequena, é de 3, 4, 2 anos, vamos criar a possibilidade dela estar junto com você. Se é cozinhar e significa falta de segurança, ela estar junto, então o que a gente vai, né, ter para ela? Vamos selecionar uma colher, uma coisa específica, colheres infantis, e daí você monta um cenário com potes para ela brincar de cozinhar do seu lado. Né? E a gente não precisa ter nada específico de brinquedo, né, de plástico, seja lá o que for, para ela brincar, mas entender que ela precisa estar junto e ela precisa que você olhe para ela, olha que legal, e você continua ali, olha que gostoso, papai. As coisas fluem mais tranquilamente, né? E às vezes Sim. até, olha, agora não dá. Agora você vai brincar ali porque aqui está perigoso. E ser muito sincera, aqui é perigoso, não dá para estar aqui, né? Isso.
Então, o que eu costumo dizer é que para a gente preservar a eficácia do não, do tipo agora não dá, é importante a gente oferecer sim sempre que ele for viável, sempre que for seguro, como se diz, né? Então, se a gente oferece muitos sims ao longo do dia, a criança acolhe os nossos nãos também. Agora, se ela ouve não o tempo todo, aí o nosso não vai ficar sem efeito. E quando for importante que ele seja respeitado, aí a gente vai ter mais dificuldade, né? E outra coisa que eu me lembro de fazer como mãe também, essa coisa, às vezes, é enquanto a gente faz uma coisa, o fato de estar, e mesmo para bebês, às vezes só está descrevendo para a criança, sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou descascando a cenoura. Olha, agora eu estou preparando isso, e a sua comida. E essa conversa já faz com que a criança se sinta parte disso e não excluída, né? Porque ela quer, o anseio dela é tá junto, né? É o contato, né? Então, essas dicas todas são geniais. E agora você falou uma coisa que eu até consegui imaginar, sabe? A maioria das famílias tem caixas de brinquedos. Seria importante, talvez, mapear em algum momento de maior tranquilidade quais são esses utensílios que para a criança, né, tem esse significado. Eu estou fazendo o mesmo que minha mãe ou que o meu pai, e que a gente possa facilmente dizer, pega isso, pega aquilo outro, e aí vamos fazer junto, né? E na medida que eles cresçam, sim, traga eles para tarefas com responsabilidade efetiva, de colocar a mesa, de lavar a louça, porque isso não é exploração de trabalho infantil, não. Isso é, na verdade, um monte de outras coisas muito legais. A criança se sente participando, a criança se sente valorizada, porque os adultos confiam que eu sou capaz de fazer isso. Isso promove autoestima, isso desenvolve autonomia, porque ela vai desenvolvendo habilidades. Tem 1 milhão de coisas positivas nesse ato de ir incluindo as crianças gradualmente de acordo com a faixa etária delas, né? E acalma o coração, né? As crianças ficam mais calmas, porque o que eu acho que o que está talvez cansando muitos pais é, de alguma forma, a agitação das crianças, né? Que elas têm energia para gastar mais do que a gente, infelizmente, né? Mas se eles puderem estar ativos, né? Então, me ocorreu que uma ideia pode ser ter essa caixa ou ao menos, já você ter um repertório mental, né? Eu até juntei aqui coisas na minha casa, que não tem mais criança pequena, mas eu pensei, tem tampa de, sei lá, requeijão, tem negocinho de fechar pacotinho. Aí esses dias eu fui passear e encontrei um monte de pinhas e sementes, né? Sei lá, um pote de feijão, se você está cozinhando feijão, aqui tem pipoca. Essas coisas, né? Rolo de papel toalha, e tem um monte de coisas legais que fazem parte da vida do adulto e que a criança se sente incluída, né? Mas eu queria agora que você falasse do que você não só entende como mãe e o que você pensa, inclusive, como profissional, de o que você percebe no brincar das famílias que você sente que poderia ser seguida, que, Você paralisa. Voltou. que tem uma palavra que eu acho crucial a gente entender, que brincar só é brincar se tiver fantasia, né? Quando a criança está transformando aquilo, né, que seja o rolo do papel toalha, ele não é mais um rolo de papel toalha, ele é luneta, ele é espada, ele é foguete, ele é o que for. Então, agora, eu sei que justamente isso eu acho tão legal, que na proposta da Olitoys vocês justamente promovem brinquedos que convidam para essa interação e para a criação em cima do brinquedo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho muito importante. Então, na verdade, com a Olitoys, a gente sempre já procurou trabalhar brinquedos, na verdade, uma fábrica de brinquedos de madeira, em que a gente propõe a intervenção da criança no brinquedo para proporcionar um brincar que a gente chama de brincar livre, um brincar lúdico. Porque a proposta é que você ofereça um estímulo mínimo para a criança começar a criar e a usar de todo o repertório que ela tem naquele momento dentro dela, para ir
entendendo primeiro, às vezes, as leis físicas da natureza, né? Que barulho tem isso, quando cai, que formato, como eu seguro, que força eu preciso. Daí a gente está falando de bebê. E depois, cada vez mais uma coisa cabe dentro da outra ou não, em cima da outra. Como é que isso funciona? E se a gente deixa isso para a questão mais física possível, sem intervenções eletrônicas, mais logo ela entende o poder da física, eu diria. Mais ela entende como as coisas funcionam e mais ela vai entendendo o limite de cada coisa e o limite dela. E conforme a criança vai crescendo, ela vai entendendo que aqueles pedacinhos de madeira vão servindo em conjunto para criar uma outra coisa. E essa outra coisa passa a ser o que dentro dela houver necessidade. Então, blocos de madeira juntos passam a ser um carrinho, ou o único bloco passa a ser um carrinho, o outro também é um carrinho, e depois esse mesmo bloco vira um prédio, ou uma árvore, ou uma casinha. E o importante disso é que você dê à criança o estímulo, usar o estímulo cerebral que ela precisa naquele momento. E daí ela dá força à imaginação dela. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações, que daí eu acabo, na hora de falar, eu acabo me empolgando e saio da... Não precisa se preocupar. Os brinquedos... E vocês vão poder assistir isso depois lá no IGTV do Instagram, tá? Então, só para ficarem tranquilos. Vai, O que eu Stella. queria reforçar, só para terminar a minha fala, é que quando a gente dá o que a gente chama de brinquedo estruturado e não estruturado. Quando a gente dá um brinquedo estruturado para a criança, por exemplo, e a gente até tem isso na nossa linha também, como uma máquina de costura. Você olha para a máquina de costura e ela é uma máquina de costura. Ela já está na sua cabeça, a funcionalidade dela, como faz para ela, né? O que ela cria, como ela funciona, ela gira, aquilo lá já tem uma coisa pronta. Já está determinada o uso dessa máquina de costura. Mas se a gente dá um monte de blocos de madeira, a criança que vai olhar para aquilo, ela que vai ter que pensar o que aquilo é. E aquilo vai ser o que ela quiser ser naquele momento. Então você acaba deixando a criança mais... E por isso que a gente fala de brincar livre, a gente deixa a criança livre para criar o que ela quiser a partir daquilo. Então é um brinquedo não estruturado, porque ele não estrutura a brincadeira. Sim. É um pouco isso que eu queria ressaltar agora. Sim, sim. E eu, digamos, como psicóloga e curiosa das neurociências, eu entendo que isso é a coisa mais importante que a criança faz na infância, justamente poder mergulhar nesse mundo da fantasia. E eu vejo, às vezes, alguns pais preocupados, mas aí ela nunca vai lidar com o mundo real. Eu diria muito pelo contrário. É aí que ela vai aprender a lidar com o mundo real, como você estava explicando, e ao mesmo tempo ela vai fazer isso se sentindo feliz, plena. Ela vai estar sendo o que ela tem que fazer nessa faixa etária. E um dia ela vai... E com isso, é como a mente do cientista da criança é alimentada, né? Pela experimentação. E um dia ela vai conseguir fazer essa ponte com o racional, com aquilo que ela vai ter que fazer como adulto. Agora, a criança que tem a liberdade para usufruir dessa fantasia, eu diria, desbragadamente na infância, ela vai mais serena para a fase seguinte, né? A gente fez uma postagem há um tempo atrás no Instagram, eu acho que vale repetir, porque a gente fez um exercício de tentar mostrar visualmente o que significa essa coisa da neurociência. Se a gente deixa o brincar livre, o contrário, se a gente deixa o brincar estruturado, a gente determina como a criança tem que brincar, é como se cada neurônio fosse uma casinha distinta. Então, o brincar seria a ativação de um neurônio que fala, né, determinada... É um exercício um pouco... Claro que não é assim, mas só para tentar explicar.
O neurônio, ele vai dizer para o outro, olha, é assim que se brinca. Um ativa o outro e pronto. Quando a gente deixa o brincar livre e estimula o brinquedo não estruturado, a gente permite que a criança não use só esses dois neurônios, mas use esse e 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 esse. E quanto mais a gente deixa isso acontecer, ela vai começar a ligar um neurônio no outro que para a gente talvez não faça nenhum sentido, absolutamente. Um pedacinho de madeira virou pipoca. Como assim virou pipoca? Não importa, ela está ativando Sim. neurônios que jamais ela teria ativado se você falasse: esse é um quadrado de madeira que serve para você entender o que é um quadrado, que é diferente de um triângulo. Você está dizendo que ela só pode ligar esse neurônio nesse. Por favor, não faça isso. Muito pelo contrário, deixa ela ligar nesse, porque depois ela vai ter o cérebro dela completamente cheio de ligações que ela vai poder usar nas diversas situações que ela encontrar na vida. E que justamente em um determinado momento vai ser ótimo ela ter pensado lá atrás que aquela madeira era uma pipoca, porque isso vai servir para ela para alguma determinada coisa que a gente não sabe. Então Tá. deixa ela, né? E aí eu quero, eu não quero perder isso. Primeiro, eu vou depois pedir para você compartilhar com a gente de algum jeito aí para as pessoas acessarem esse seu post que eu estou achando precioso. E outro que você está me dizendo é que a criança vai treinar desde pequena que toda situação tem múltiplos desdobramentos possíveis, sabe? E eu acho que isso, se alguém tiver preocupado com depressão e suicídio na adolescência, tá aí uma vacina excelente, porque a depressão sempre é a sensação de que eu estou encurralado e que não tem saída para mim. É isso que basicamente é depressão, ou uma das facetas importantes da depressão. Então, uma criança que exercitou isso, de que eu sempre tenho várias possibilidades e só me cabe procurar a próxima possibilidade, nós vamos gerar também um adolescente que vai lidar diferente com a frustração, com a perda e todas essas coisas que depois fazem parte da... Estão me ouvindo? Alguém pode só dizer se está me ouvindo? Alguém coloca um joinha se estiver me ouvindo de novo. Ok, obrigada. Então, desculpa aí, essas coisas tecnológicas estão para além do controle da gente. Vamos ver se... Eu acho que a Estela caiu, né? Não, tá aqui ainda. Então tá bom. Oba, tá de volta. Como é que eu adiciono você agora, né, Estela? Ok, eu acho que eu tô conseguindo trazer ela de volta. É... obrigada, gente. Oi, Estela, que bom você tá de volta. Que Voltei. bom. Então, eu tinha caído mesmo, sei lá. Então, o que eu estava propondo como, né, como tópico é essa preocupação, às vezes, que os pais também têm com o espaço, né? De que vai tudo virar bagunça, né? Eu ia fazer esse comentário, que foi a Dani Rocha, né, que falou. Ah, então eu estava começando em dizer, número um, com o brincar, a gente faz como com as outras coisas que a gente reconhece que são importantes na vida da gente, né? Quando a gente entende que é algo importante, a gente dá um jeito. Então, se o brincar é crucial para a criança, cabe a gente, talvez, organizar os limites e o que pode e o que não pode. E aí eu queria convidar você a falar, até porque você está vivendo isso no seu dia a dia, com crianças de idades diferentes, trabalhando a partir de casa. Conta pra gente como é que você cuida disso. Bom, home office, né, gente? Ou hell office. Eu tento fazer com que não seja um hell office, mas de vez em quando também o meu limite é atingido. Em primeiro lugar, as crianças têm um lugar da casa dentro da sala que é um lugar das crianças. E tem um lugar da sala que não é muito grande, tem um lugar da sala que é o lugar dos adultos. E nesse lugar das crianças, elas têm uma mesa baixa, que é uma mesa em que elas podem brincar, pode subir em cima, pode ir para baixo da mesa. Tem um lugar onde elas podem deitar, e daí deita com o pé, do jeito que quiser, é o lugar que elas fazem a cabaninha, é o lugar que elas podem brincar. E daí uma coisa
Na semana passada, na Semana do Brincar, eu também compartilhei alguns stories sobre o brincar com tecido. Então, o que acontece? Tem um espaço dentro dessa casa, dessa sala, que eu tenho material o máximo possível não estruturado, mas claro que também tem um dinossauro, também tem, né, todos esses outros brinquedos. Então eu tenho a caixa de brinquedos das crianças e tenho principalmente brinquedo não estruturado. E que daí, nesse espaço, elas podem brincar do jeito que elas quiserem. E geralmente deixa eu montar, tá na fase das cabaninhas, né? Vamos montar aqui a cabaninha, e daí a cabaninha vira um foguete, depois vira uma espaçonave. É um menino de 5 anos e um bebê de quase 5 meses. Então, na verdade, disso eu tô falando do menino de 5 anos. E daí ele tem esse espaço do brincar. E daí o que acontece é que se eu não estou atenta, da espaçonave vai para o dinossauro, que vai para o Lego, que vai para o... E no final do dia não existe mais sala, nem a parte dos adultos existe mais. Então o que eu tento fazer sempre que possível quando eu percebo que acabou o interesse pela espaçonave ou pela cabaninha, nossa, então vamos brincar, você quer brincar de Lego? Ah, precisa de mais espaço para brincar desse Lego. Peraí, vamos aqui, me ajuda a dobrar esse pano, porque daí a gente guarda aqui, ó, e daí tenta envolvê-lo nesse guardar, que acaba sendo quase uma nova brincadeira, se você conseguir transformar isso no, olha, vamos tirar isso daqui, porque daí tem mais espaço para você ir para essa outra brincadeira. E claro que tem os momentos que você tem que estar atento para quando isso deixa de ser que a cabaninha não tem mais graça naquele momento, né, que a fantasia já o levou para consolidar aquele foguete em forma de Lego, né? O que eu acho que ajuda bastante é a gente pensar que tem momentos de muita energia na brincadeira, do brincar, e tem momentos que às vezes é importante a gente convidar para uma coisa mais centrada, mais do Lego, do desenhar, de uma coisa mais pequena. E depois, de novo, há necessidade. A criança, eu vou falar toda a criança, ela precisa de movimento, ela precisa usar força. Usar força na infância é super importante, para a propriocepção, para ela entender o próprio corpo. Quanto mais ela usa força, o músculo, o tendão puxa o osso, e daí ela percebe, opa, essa é a minha mão que tem capacidade disso, e o osso fica mais denso, né? Então, força é super importante. Mora em apartamento pequeno, vamos pensar em alguma forma dessas crianças gastarem energia. Pensa com elas. Embaixo da mesa, será que em cima das mesas pode? Só às vezes? Porque daí ela usa uma habilidade motora que é super legal e importante. E depois, poxa, sujou a mesa. Ah, vamos pegar aqueles borrifadores. Olha só, outro tipo de habilidade motora que ela pode estar usando para... ela vai ter prazer em limpar a mesa se isso fizer parte da atividade. Eu acho que uma coisa super importante que a gente falou no início da live tem coisa que dá e tem coisa que não dá. Se você oferece para ela o que sim é possível, ela vai entender que não, aquele possível, não, poxa, que pena, aquilo lá realmente não é possível, mas e se a gente fizer aquilo outro? Eu acho que esse convidar para uma alternativa é super importante. Às vezes eu mesmo tenho que fazer a reflexão de, sim, eu estou te ouvindo, você quer fazer tanto aquilo lá, mas não é perigoso, ou aquilo lá é muito especial para mim, eu não quero que você suba nessa mesa. Porque eu não quero, porque é minha e eu quero ela lá quietinha. Tudo bem, é um não. Mas, sim, vamos pensar nessa outra coisa? Então, ela começa assim, eu estou te ouvindo, meu filho, eu estou te ouvindo, minha filha. Eu entendo que você gostaria muito, mas não é possível. E sim, vamos pensar numa alternativa? Então, você começa com sim, termina com sim, e isso vai destrinchar para outras coisas. E eu acho que eu queria só ressaltar um último ponto, que não tem como, não se deve esperar e não se pode esperar. E para mim isso é uma coisa super importante que as crianças
não se movimentem, elas precisam correr, elas precisam saltar, elas precisam balançar, elas precisam escorregar. Quanto mais a gente quiser que elas fiquem paradas, mais a gente vai gastar energia com não, isso não dá, não, fique quieto, não. E isso vai transformar a vida numa grande frustração, eu diria. Eu acho que, pelo contrário, se a gente permite e junto com a criança pense em tudo que é possível, ela vai gastar energia de uma forma gostosa, dentro do que você limitou como possível, e depois ela está pronta para desenhar, ficar sentada, ficar... E um outro post Olhando. que eu só, desculpa, eu me empolgo, Sim. que eu compartilhei essa semana, que é do Paizinho Vírgula, é uma reflexão que ele faz sobre assistir TV. E claro, eu também, às vezes, eu preciso entrar numa conferência, ou eu preciso, então, tá bom, vai assistir TV, porque eu preciso um pouco ficar tranquila para eu dar conta das coisas. E o quanto que assistir TV acaba depois aumentando a ansiedade, aumentando a briga, aumentando o estresse, aumentando... E que, na verdade, só aqueles 20 minutos de tranquilidade, ou 2 horas, ou 4 horas, depois se revertem. E, na verdade, assistir TV não vai adiantar. E não é porque a gente é contra a TV. Eu não sou contra a TV, eu adoro assistir também. Em casa também se assiste. Claro que a gente seleciona bem, mas preste atenção, faça esse exercício com você mesma. Se você não acredita nisso, faz um teste. Um dia, fica sem TV. Se propõe, ó, vamos fazer um teste. Esse dia, fica sem TV. E faz isso, de olha, agora meia hora eu preciso trabalhar. Claro que depende da idade das crianças, mas vê como eles vão dormir depois. E vê como é o sono depois. E vê como... É diferente, é diferente. Vale a pena tentar. É. Pois é, aí uma frase que eu escuto de tempos em tempos é: ai, mas eu vou ter que ser criativo e vou ter que ficar propondo coisas o tempo inteiro. Eu não tenho tempo, não tenho energia para isso. Bom, eu acho que o trabalho, o melhor lugar para o adulto que está com crianças investir energia é em dar um jeito de aguentar o seu bom humor e de criar e ser criativo. Porque eu digo, a gente, de modo geral, a gente tem duas opções. Ou a gente vai gastar essa energia aguentando criança birrenta, criança irritada, criança que está chutando e está reclamando, está chorando, ou a gente vai investir essa energia em propor coisas e talvez criar situações, né? Uma vez que você crie esse hábito de que tem coisas faz. Agora, eu diria, se eu fosse investir pouca energia, se eu tiver pouca energia disponível, onde eu mais investiria essa energia em manter o meu bom humor como mãe. Que a minha interação com as crianças ofereça para as crianças a alegria, a empolgação, aquele 30 segundos de poder olho no olho, ou às vezes sim, 5 minutos de sentar ela no colo da gente e ouvir tudo que ela quer contar, porque na minha experiência, isso sempre gera muitos dividendos. Se você se der, 5 minutos com criança onde ela pode lhe contar alguma coisa incrível que ela viu, ou que ela pensou, ou que ela sonhou, ela provavelmente vai depois não precisar da sua atenção por uma meia hora onde você vai poder fazer as coisas que você tem que fazer. Agora, de novo, a criança irritada, ela dificilmente vai conseguir sair da irritação lidando com um adulto também irritado. Porque emoção, eu digo, é algo muito mais contagiante que qualquer vírus ou bactéria. Emoção é instantâneo. Aquele que conseguir sustentar a emoção, ele vai contagiar aí positivamente ou negativamente os demais. Então, se está cansativo porque as pessoas em casa estão irritadas, descubra o que você precisa para você ficar bem.
Eu lembro que teve uma mãe de 4 meninos que uma vez ela disse para mim, e eu senti profunda compaixão por ela. Ela dizia, né, ela tinha 2 pequenos na época, um de 2 e um de 4, e ela dizia, e o problema é que o meu de 2 ele é um tufão. Ele entra às 6:30 no meu quarto e me acorda pulando em cima de mim, mãe, bom dia, mãe. E aquilo, tipo assim, era muito difícil para ela de novo conseguir entrar nos eixos depois dela ter saído, né? Ter saído desse equilíbrio de uma forma tão brusca. Então, o que eu sugeri para ela, pelo menos experimentar, eu disse, e se você acordasse 6:15? Se você sabe, porque criança pequena é meio reloginho, né? A gente sabe, vai acordar entre a hora X e Y. Então, se ele em geral acorda às 6:30, que tal você acordar às 6:15? Dá tempo de ir no banheiro, sem ninguém estar batendo na porta. E quem sabe você vai até a cozinha e prepara uma xícara de chá, ou de café, o seu suco verde, o que você quiser. E aí você tem, às vezes são 5 minutinhos onde o mundo é seu. Quando ele acordar às 6:30, ele vai encontrar você em pé. Você já cuidou daqueles minutinhos, já foram seus. Ele vai encontrar outra mãe. E aí você vai estar em condições de agir proativamente, ao invés de ter caído nesse lugar de ai, alguém me salve daqui, né? Então, cabe a nós adultos fazermos esse tipo de escolhas e sermos um pouco mais estratégicos, porque as crianças não vão fazer, as crianças estão sendo crianças e é assim que tem que ser mesmo, né? Então, se a sua energia está pouca, eu diria, invista energia em criar estratégias e que cuidem de você mesmo, para que então, e sim, e ser criativo com as crianças, porque o que acontece é que quando a gente consegue ser criativo, ou criar situações, ou propor ideias, a gente vai ter outra energia dentro de casa, né? Ao invés de ter gente chorando, reclamando, batendo no irmão, puxando o cabelo, a gente vai ter aquela coisa deliciosa que são vozes de crianças brincando. Tem poucas coisas que me aquecem mais, que me fazem sorrir de uma forma mais intensa do que vozes de crianças brincando. Isso a gente pode fazer, eu acho que são coisas que nós adultos, se a gente decidir que isso é importante, a gente pode fazer. Tem O que você quer contar? 2 comentários aqui que eu queria comentar. Um é, se a gente fala de TV, a gente está falando de tablet, celular, etc. Sim, é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? E uma das coisas que eu acho que vale prestar atenção é que a quantidade de informação que segue, se você vê quantas vezes em um desenho animado, por mais simples que for, vamos pegar, sei lá, Peppa Pig, que é devagar perto de um outro que vai, que é ação e quantas vezes mudas de take a Peppa Pig, né? Para uma criança, mesmo uma Peppa Pig é muita, de novo uma nova cena, de novo uma nova cena, e uma nova cena, uma nova cena, uma nova cena, tô exagerando. Mas só isso já faz ela, naquele momento ela tá assim, mas depois ela precisa tirar isso dela. E voltando à questão da neurociência que a gente comentou antes, a Peppa Pig tem um jeito de dar risada no final, né, se eu não me engano. Então ela dá risada e se divertiu e tá feliz e todos caem para trás e assim acaba a Peppa Pig. Eu também assisti Peppa Pig. E de alguma forma, aquilo fica na cabeça da criança que quando ela sente prazer, o neurônio que liga no outro significa eu tenho prazer, eu caio para trás e eu dou risada. De alguma forma, ela tem uma resposta a uma dada situação. Então, a gente está fazendo ela entender que existe uma resposta para uma situação de... Eu estou um pouco exagerando, mas só para essa questão da neurociência. Se a gente oferece toda vez desenhos e desenhos e desenhos, e também aqueles desenhos que são mais agitados, e não só os meninos, as meninas também, mas eu acho que principalmente os meninos gostam muito de Pokémon, e começa algumas coisas que são mais fortes. E você está populando a mente da criança com algumas situações sobrenaturais, ou seja lá o que for, que ela mesma não teria a capacidade de estar inventando.
E o que que isso acontece? Diferente do que ler uma história, é que quando você lê uma história, ela vai fantasiar na cabeça dela figuras que ela dá conta. O emocional dela, inclusive, a capacidade cognitiva dela dá conta. Então ela pensa, nossa, e daí aquilo se resolve, porque ela dá conta de resolver com os próprios recursos. E quando ela assiste alguma coisa que é para uma idade mais avançada, ou porque naquele momento é muito avançado para ela não dá conta e aquilo vai voltar e ela vai precisar brincar daquilo, porque ela vai precisar elaborar e o brincar é uma forma de elaborar. Então, Uhum. acho que a gente tem que olhar com muita atenção para a TV, para tablet, para jogos, para tudo isso. E uma outra coisa que eu queria tá bom, e esse brincar livre, então a gente não pode dar limite porque é brincar livre? Hum. Não, é pelo contrário, a gente tem que dar limite. E é aquele, nossa, que legal, eu tô vendo que vocês estão se divertindo, mas isso daqui não dá, gente, acabou, isso não dá, tá ficando perigoso, teu irmão tá ficando irritado, ou seja lá o que for. Vamos então oferecer uma alternativa e vamos então pensar que aquilo outro. E eu acho que vale para os pais que não estão acostumados com esse brincar livre, de fazer esse pensamento de novo da neurociência. Agora está vindo a neurociência, acho que porque nessa conversa, né? Se Sim. você deixa ele brincar livre, observa o brincar. Provavelmente ele vai levar esse brincar para conexões que você não tinha imaginado. Então, olha só, eu não estou interferindo e ele está conseguindo fazer mais coisa do que se eu tivesse falado, não, brinca assim, desce daí, sai daí. Você vai estar, não, essa conexão você não pode fazer, não, essa conexão você não pode fazer, não, essa também não pode fazer. Então, não sei, talvez valha essa imagem das É, conexões para deixar isso acontecer. E limite, sim, claro, e agora chega, e agora vocês vão tomar banho. isso. E uma história que eu queria compartilhar ainda, que para mim está associada à questão do que eu chamo dar espaço para a criança brincar. Eu não estou falando de espaço em metros quadrados, né? Estou falando desse espaço interno, do espaço emocional. Eu, há anos atrás, opa, a gente tem aqui 10 minutinhos ainda e aí eles vão derrubar a gente, então a gente vai ter que arrematar. Eu não sei se eu consigo contar a história, vou me apressar aqui. Então, era um garoto que os pais diziam que ele era muito agressivo. E à medida que eles foram relatando, na verdade, me falavam muito de um menino muito concentrado. Ele tinha 4 anos, mas era um menino que eu descrevo como uma criança que se conecta profundamente com o que ela faz. Então, se ela pega, sei lá, se ela pega um negócio, uma folha, ela vira de todos os lados e quer conhecer todos os ângulos. Para mim, é a mente de um pequeno cientista, né? E aí, e o que eles falavam, que esse menino ele ficava muito agressivo quando ele estava brincando, e em geral é o que a gente chamaria de um momento de transição. Ele estava brincando, está na hora de parar de brincar e está na hora de lavar a mão porque chegou a hora do lanche, seja em casa, na escola. E aí nessa hora ele tinha chilique, batia, chutava, não era legal não. E aí a minha hipótese com que a gente trabalhou e que deu certo era, eu acho que o seu filho ele está profundamente concentrado naquilo e aí ele viajou para um universo paralelo. Pode ser o grão de areia, a formiguinha, o que for, ele está em outro mundo. Você não pode arrancar alguém de lá como vem para cá porque agora tem 2 minutos para você estar sentado na mesa. Isso é cruel. Só que a gente não se dá conta, a gente não tem consciência desse universo paralelo para que ele foi, porque a gente só sabe do nosso horário e que, né? Isso muitos dizem que legal, eu não tenho mais que correr para lugar nenhum. Mas ainda assim, tem uma pressão de tempo nos adultos, porque as crianças vivem em outro universo, não tem tempo lá. Então, o que eu sugeri para eles, quando vocês tiverem que, né, é necessário fazer um momento de transição, acabou a hora do brincar e vai ser na hora de lavar a mão ou tomar banho, eu disse, só chega bem calmamente, suavemente. E ao invés de dar uma ordem, faça um convite. E diga, sei lá, João, Pedro, o que for, diga, oi, oi. E aí espera a criança olhar para você e aí diga, tá legal essa brincadeira, né? Mas agora tá na hora de lavar a mão e lanchar. E talvez dar uns minutinhos para ele aterrissar de novo nesse que é o nosso, que a gente chama de mundo real, né? Então, a gente entender isso e
E ser respeitoso com as crianças. Ser respeitoso com a criança não é a criança faz o que ela bem entender. Ser respeitoso é a gente realmente tentar entender a perspectiva deles. Porque não dá para pedir que eles entendam na nossa, não é hora disso. Cabe a nós, adultos, sim, entender a perspectiva deles. Sim? E daí, nisso, uma dica rápida, Ai, a música pode ajudar muito nesses momentos de Muito. transição de uma atividade para outra. Desde cantar uma Exato. musiquinha, que é hora de comer alguma coisa, ou, por Isso. exemplo, meu marido faz isso, ele põe música na hora de cozinhar. E quando ele põe música na hora de cozinhar, a casa se começa a se movimentar com o cheiro e com a presença da música, que começa Aham. automaticamente criar uma transição de daqui a pouco. O que Sim, você está cozinhando? isso. E não precisa ser Isso. música infantil, tem gente que não gosta, não precisa. Se você cria uma rotina de fazer transições com música, essas transições ocorrem com tanto mais leveza. Perfeito, Stella, perfeito. É, eu queria, na verdade, agora ainda, eu tinha anunciado lá no início que a gente ia ter um presente para quem está aqui hoje, para quem quiser esse presente. Eu me senti presenteada semana passada, na Semana Mundial do Brincar, eu mandei um texto para a Estela, e a Estela fez um e-book sobre o brincar, e ele ficou muito lindinho, né? Então, a gente vai colocar aqui embaixo, quem quiser receber esse book, é só clicar lá e vai ser enviado para você, tá? E você pode escolher se você quer via WhatsApp, via e-mail, essas opções a gente vai estar compartilhando aqui embaixo. É, e alguém postou aqui uma pergunta e eu queria convidar vocês, para quem tiver perguntas que gostariam de ser eventualmente respondidas numa próxima live, pode mandar e, se for possível, a gente vai fazer. Estamos aqui, né? Claro. É, e aí, bom, eu não sei, tem tanta, eu fiquei com tantas ideias. Eu acho que a gente vai continuar conversando offline aqui, Estela, de coisas que a gente pode fazer e a gente adoraria, eu acho que tanto você como eu adoraríamos saber das pessoas que nos assistem agora ou vão nos assistir depois, se foi útil isso que a gente compartilhou, se vocês tiveram ideias e que eu acho que é isso que é isso, esse é o trabalho que nós nos propusemos, né? Ajudar mães e pais e seus filhos a viverem uma vida interessante e harmoniosa e amorosa. E que a vida E possa leve, ser né? boa, que a vida Isso. possa ser boa, né? E eu Apesar do queria. que estiver acontecendo. Diga. E ser justa consigo mesmo. Tem coisa que não dá conta. E pega as pessoas que estão por perto para ser parceiros. As crianças também falam: olha, agora não, 5 minutos. Sim, Ok, de sim. novo, vamos, seguimos. E, né, parceiros, hoje à tarde a gente vai, acho que agora, logo depois, está programado um post nosso sobre como brincar com canos de PVC. Uau! Super bacana para Uau! crianças, independente do gênero. É muito legal e treina muitas habilidades de matemática, tudo que você precisar e uma fantasia danada. Maravilha. E semana passada você postou um primeiro sobre cabaninhas. Gente, eu percebo que, para minha surpresa, muitas famílias nem nunca pensaram nisso. Na minha infância foi uma das coisas que eu mais amei fazer. Minhas filhas fizeram muito isso. Então, sabe, no inverno tem mais cobertor por aí. Se vai pegar poeira, depois a gente sacode, entendeu? Aquele lençol Cortina velho que velha. você usa só porque é velho, não, pega aquele novo que está com a energia presa no armário, começa a usar e deixa o lençol velho para as crianças brincarem. Se é Isso. daquele de elástico, melhor, porque dá para fazer muito mais coisa. Toalha de mesa, toalha, separa um monte de coisa disso. Isso é brinquedo não estruturado, vocês nem imaginam, é super legal. É rico, né? Então tá. Stella, super obrigada por ter aceitado o Obrigada, convite. obrigada, muito Espero que vocês legal. tenham curtido. E perguntas são bem-vindas aqui embaixo. E aqui embaixo vocês vão encontrar também os links para as nossas páginas, para as informações. Enfim, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o que a Stella e a Oli Toys faz e oferece, e o que eu, Ania Camp, enquanto profissional, também ofereço, está ali embaixo. E foi um prazer. E obrigada a E vocês que compartilharam. vai ser salva, que eu estou Vai ouvindo um ser monte de salva, perguntas. vocês vão poder compartilhar com os amigos, tá? E espero que vocês escutem muitos risos e muita alegria compartilhada nas suas casas.
E porque as nossas famílias estão todas aprendendo assim, tem um mundo lá fora e às vezes tem coisas legais lá, às vezes não, mas a gente tem uma oportunidade incrível de criar coisas, momentos especiais, memórias que vão ficar e vão nos acompanhar por muitos e muitos anos. Então, o trabalho é vamos caprichar nessas memórias. Nós somos arquitetos dessas memórias, né? Então, respirem fundo e lembrem-se, isso também vai passar. Vai passar. Fiquem bem, fiquem em Fiquem casa. bem, fiquem em casa, todos saudáveis e fortes, tá bom? Obrigada, Estela, obrigada, até, Anya. até breve. Beijo.